Bom dia, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, nós vamos começar aqui mais uma aula de matemática. Nós vamos resolver os exercícios da apostila função exponencial, sendo que nos exercícios anteriores nós já vimos os conceitos, fizemos a resolução dos exercícios resolvidos e agora nós vamos fazer a resolução dos exercícios propostos, TPL 01, matemática função exponencial, ok? Então ele fala o seguinte, ele fala que o acréscimo de tecnologias no sistema produtivo industrial tem por objetivo reduzir custos e aumentar a produtividade. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades de um determinado produto. No ano seguinte, investiu em tecnologia, adquiriu novas máquinas e aumentou a produção em 50%. Estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um crescimento anual de 50%. Considere P a quantidade anual de produtos fabricados no ano T de funcionamento da indústria. Se a estimativa for alcançada, qual é a expressão que determina o número de unidades produzidas, P em função de T para T maior ou igual a 1? E aí, como que nós vamos resolver esse exercício? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. No primeiro ano de funcionamento, uma indústria fabricou 8.000 unidades. Então, vou colocar lá, primeiro ano ele fabricou 8.000 unidades. Ok? Aí ele fala o seguinte, no ano seguinte, ou seja, no segundo ano, ele investiu nos equipamentos, certo? E aumentou a produção a 50%. Então quer dizer o que? Em relação ao primeiro ano, ele aumentou a produção em 50%. Ou seja, o que nós vamos pensar nesse caso aqui? Aqui era 100%, certo? No segundo ano, ele já produzia quem? Os 8.000, tá? Que anualmente ele produzia 8.000 unidades. Então quer dizer, e nesse caso, como ele fez investimento, ele aumentou em 50%. Então quer dizer que se de 100%, ele passou a faturar quantos por cento? Então era 100%, ele aumentou 50%. Ok? Era 100%, então ele passou a aumentar 50%, ou seja, 150%. Tá? E o que é 150%? 150% é 150 por 100. Simplifica esse zero por esse zero. 15 dividido por 10. Você coloca o número inteiro. 15. Se você tem um zero abaixo aqui, a sua vírgula está aqui, você vai dividir por 10, é a mesma coisa que andar uma casa para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, ela vai andar uma casa para a esquerda, 1,5. Ok? Então, aqui vai dar 1,5. Esse 1,5, quem que seria ele? Ele seria o nosso fator de multiplicação em relação a quem? Em relação ao produto. Quem que é o produto anterior? O produto anterior é 8.000. Então quer dizer o quê? Que no segundo ano eu teria que multiplicar esse valor por 1,5, que é o aumento, tá? Que é o aumento de 50%. Então 8.000 vezes 1,5, isso aqui é equivalente a 12.000 peças. Então 12.000 unidades aí. Tudo bem? E no terceiro ano, consequentemente,
ele iria aumentar mais 50%, tá? Aí é o seguinte, esse aumento, então, quer dizer o quê? Esse 1,5 sempre vai ser o fator de multiplicação, tá? Então, no terceiro ano seria o quê? Eu pegar esses 12.000 e multiplicar por quem? Por 1,5, tá? Então, eu ia pegar os 12.000 e ia multiplicar por 1,5, que ia ser equivalente a 18.000 unidades. Ok? Então, quarto ano, consequentemente, vezes 1,5. Esse multiplicar por 1,5 é um fator constante, tá? Porque como ele falou que estima-se que esse aumento percentual se repita nos próximos anos, garantindo um acréscimo anual de 50%. Então, ele vai se repetir, ele vai multiplicar novamente por 1,5, tá? Então, esse 1,5 ele é constante. E isso daí, esse fator constante, nós sabemos o quê? Que o número de unidades produzidas, P, em função de T, ele corresponde em cada ano aos termos de quem? De uma progressão geométrica, tá? Então, esse 1,5, essa multiplicação, seria uma PG, tá? Uma progressão geométrica. Nós vimos lá anteriormente, nós já estudamos lá no primeiro ano, a PA, progressão aritmética, e PG, progressão geométrica. Então, nós vimos que sempre ele tem um fator constante nesse caso aí, que nesse caso para nós é 1,5. Então, nós temos uma PG, tá? Então, nós temos uma PG sendo o fator constante K de 1,5, ok? Aí basta nós lembrarmos a fórmula da PG para nós encontrarmos o enésimo termo. E a fórmula da PG era assim, ó, AN é igual a 1 vezes quem? A razão, tá? Que é esse K aí, fator constante, elevado a N menos 1, tá? Então, esse conceito aqui é da PG. E quem que seria esse A1? Esse A1 seria o nosso primeiro termo, ou seja, trazendo aqui para o nosso exercício, esse A1 seria o primeiro ano, tá? E esse AN, quem que seria esse AN? Esse AN seria o enésimo termo a ser encontrado. Ou seja, que ano que eu quero encontrar? Se eu quero encontrar a quantidade de peças daqui 10 anos, então esse AN seria a quantidade de peças daqui a 10 anos, tá? Então eu colocaria aqui A10 igual, no lugar desse N, eu colocaria 10 menos 1. E quem que é a nossa razão aqui? Então, N é o enésimo termo. Esse A1 seria 8.000 peças, vezes quem? Que é a razão, o fator constante, que é 1,5, vezes quem? N menos 1. Ok? Vezes não, elevado a N menos 1. Só que aqui, o que define para nós aqui, nesse caso, ele fala que está os produtos, P é a quantidade anual de produtos fabricados no ano T. Então, só está mudando aqui, ó, as incógnitas, tá? São as variáveis. Então, como ficaria? Voltando aqui para o nosso exercício. P em relação ao tempo é igual a quem?
8.000 vezes 1,5 elevado a t menos 1. Ok? Então esse seria o nosso conceito aí, tá? Que nesse caso seria a letra E, tá? Então se eu falo assim para vocês, ok, minha gente? Tudo bem, então? Então esse seria o conceito aí desse exercício, tá ok?